Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e continuando o nosso bate-papo muito gostoso com o cineasta, produtor Wagner Assis. Mas estamos falando aqui do filme que ele está aí produzindo, que é A Menina Índigo. Mas olha só, estamos falando de educação, estamos falando o que fazemos com essas pequenas crianças que nós achamos um doce, um encanto. E quando a gente começa a observar, a gente acredita que são pequenos terroristas em nossas vidas. Então vamos conversar aqui um pouquinho com o Wagner e perguntar primeiro o seguinte: Wagner, como é que foi? Como é que você se tornou espírita? Como é que você chegou ao espiritismo? Porque eu estou vendo aqui que você está fazendo um projeto, você tem vários projetos espíritas, né, que você fez está fazendo vários filmes com o conteúdo. E como é que você chegou nisso? Eu não sei. Pelas minhas lembranças, desde a evangelização infantil, dos passes infantis, das mais tenras infâncias, assim, as mais tenras lembranças da infância. Não lembro. Eu não me escolhi. Eu acho que você foi. Eu tinha uma família envolvida diretamente com o movimento espírita, com centros, né? Centros espíritas e eu acho que o próprio processo de adquirir racionalidade, né? De adquirir entendimento da vida e tudo aquilo ao redor era muito natural para mim. Então eu não tenho uma data. Algumas pessoas falam assim: eu estou há tantos anos no espiritismo. Eu não sei dizer isso sobre mim. Talvez realmente eu não tenho essa informação, mas eu sempre lembro que ao dizer que eu sou espírita, eu coloco tanta pressão quando eu tenho que responder isso dentro de mim, porque para mim é de uma responsabilidade tão grande, é de um entendimento tão maior do que significa a doutrina espírita. Que, ok, a gente pode dizer, dando rótulo, dizer assim: eu sou espírita, mas será que a gente entende tudo que está por trás desse rótulo? Né? A amplitude e a universalidade desses conceitos e como eles vão se relacionar na sociedade, e o fato de que o espiritismo talvez seja o futuro das religiões. E aí eu fico pensando, se eu falar que eu sou uma coisa, eu não posso, parece que eu estou dizendo que eu não sou outra. E a gente quer o bem de todas as nações, a gente quer o entendimento de todas as religiões. Por ser espírita, a gente quer isso, né? Então é quase como se eu me dissesse, como espírita, eu gostaria de ser todas as religiões voltadas para o bem, sabe? Todas as religiões que trazem amor, fraternidade, caridade em seus lemas. E aí eu não me sinto no direito de me rotular por conta disso. Mas se eu tiver que responder por opção filosófica, espiritual, etc., sim, não tenho a menor dúvida. O conteúdo que está na doutrina espírita é o conteúdo que eu abracei e que faz parte da minha vida por todas as razões, né? Eu costumo dizer que eu nasci assim. Então vou usar a sua frase de agora adiante, viu? Eu nasci assim. Que nem a música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não a Gabriela, né? Não Gabriela necessariamente, mas eu nasci assim e eu amo esse lado. Não tem como não ser assim. Eu costumo brincar assim com as pessoas que não conhecem as coisas que estão nos livros, o dia a dia de uma casa espírita, seja das reuniões de desobsessão ou de tratamento espiritual, seja das reuniões de materialização. Eu falo, gente, depois que você começa a conviver com as dimensões, a entender e a tentar olhar as dimensões que convivem, muito da fantasia do cinema perde a graça. Né? Os filmes de terror, então, perdem completamente a graça, né? Porque se é para ver filme de terror de verdade, né? Participa de uma reunião de desobsessão de fato, né? E o mesmo as tragédias humanas na Terra, né? As tragédias que não se... Exatamente. Então, eu costumo brincar dizendo que para o cinema precisa ser mais atraente, é melhor que esse conteúdo esteja na tela de cinema, né? Porque quando a gente fala assim, eu nasci assim, e você vai tendo na sua vida natural, né, a participação da mediunidade, do trabalho, como é que você vai
depois falar que isso não existe. Você vai fechar uma porta, uma janela e falar que não tem sol lá fora. Sim. Não tem como. E eu ainda falo, não é uma Então- questão de crer ou não crer, é tão natural, isso faz parte da natureza do homem, faz parte da natureza do planeta. O planeta está em evolução. Ah, mas o planeta não tem jeito. Eu falei, como assim o planeta não tem jeito? O planeta tem super jeito. A gente está num processo de transformação absurdo. É transformar. Né? Só Então, isso, assim, mudar. se esse processo de transformação é doloroso, é porque ele vem de um processo doloroso. Se não tivesse vindo de um processo doloroso, ele seria doce e suave. Mas é um processo de transformação. E o filme A Menina Índigo fala um pouco sobre isso. É a gente- importantíssimo isso. eu vejo, a gente tem um personagem que é o do Paulo Figueiredo, o Paulo Figueiredo é o avô da menina. E é interessantíssimo você colocar duas gerações tão distintas e tão diferentes à mesa. Aliás, é bom lembrar, a gente vive uma época do nosso mundo que nunca gerações tão diferentes sentaram à mesa de jantar, por exemplo. Sentaram para conversar. Gerações de modos de vida e percepções. E é muito interessante, a gente tentou observar isso dentro do filme, como esta criança lida com este homem que é desestimulado, desesperançoso, que comete os seus erros e que acaba encontrando na neta alguma coisa que faz com que ele repense a própria vida. Essas crianças têm esse potencial. Se eles vão ser bem usados ou não vão ser bem usados, depende dos pais, dos criadores, né? A Menina Índigo nada mais é que uma comprovação da transformação de todos os tempos, como a transformação que nós estamos vivenciando hoje, que é a transformação planetária, né? Então, o ser, ele vem mudando, vem transformando, e a Menina Índigo é simplesmente a representatividade de todas as crianças que estão nascendo agora, que estão se transformando, porque agora depois vem Menina Cristal, vem o, né? É bom que as pessoas aceleração. entendam, e que é bacana, porque a gente começa a ver assim, a reverberação do tema, a falta de informação a respeito do que seja o nome índigo classificado por uma geração. A gente poderia dizer a menina Y, a menina Millennium, a menina X, geração X, ou seja, o nome importa menos, o nome é mais poético, né? É. O nome foi dado por uma parapsicóloga americana no início dos anos 80, que ela tinha capacidade de ver as auras das crianças. Sim. E ela começou a entender que os desvios de comportamento, as supostas disfunções de muitos de seus pacientes eram semelhantes, estavam dentro de um espectro de estudo, e ela começou a falar assim, eu vou tratar dos meus índigos. É isso, por isso que o nome pegou, porque ela dizia que a aura dessas crianças tinha uma tonalidade azul violácea tendendo para o índigo. Então, isso é um batismo. Mas, por trás desse batismo, a gente está falando de comportamentos, de padrões de comportamentos. Sentimentos de realeza, sim. Você olha para a criança tem um sentimento de não fazer parte desse mundo, mas, ao mesmo tempo, te ensina o que é a gratidão que está no mundo. Sentimento de não lidar bem com o autoritarismo de forma alguma, que não tem algum tipo de explicação muito plausível. Porque eles não entendem, essas crianças não entendem o que é fila. Porque cada um deveria saber qual é a sua vez. Fila é um negócio primitivo. Se você chegou, você pergunta quem é o último, você vai depois do último. Né? Simples assim, né? Então, o que essas crianças propuseram, e eu acho que passaram a serem notadas, é que em 2 lugares específicos elas já mexeram com as estruturas. A família, como a gente falou anteriormente, e a escola. E em seguida com a área médica, que não sabia o que fazer e passou a medicar. E isso dá ensejo para a sopa de letrinhas, das disfunções, o DDA, o TDAH, etc. Isso dá ensejo para que as pessoas não saibam como cuidar do que era considerado normal. O conceito de normalidade foi traçado lá nos anos 20 pelo Vygotsky. Na nossa tem que ficar pesquisa, paradinho, né? Engessado. exatamente. Na nossa pesquisa a gente começou a ver que antes até existia um questionamento do conceito de normalidade pela Maria de Montessori, por exemplo. E isso foi se perdendo, mas agora, no final do século passado, era preciso retomar essa história. Era preciso olhar para as crianças de uma forma que não fosse o olhar do século XX, muito menos do século XIX. E, infelizmente, o que a gente percebe, olhando ao redor, é que tem sido dolorido.
Então, os índigos não são os gênios que vão mudar o planeta por si só. Eles não vão ser o mágico que vão mudar o planeta. Eles precisam ser criados adequadamente, eles precisam ser educados adequadamente, eles precisam passar pela segunda infância, pela pré-adolescência, precisam passar pela adolescência, em épocas muito difíceis. E se eles não tiverem uma boa educação, o cuidado da família, a estrutura escolar, o projeto pode ser fracassado, sim. Com certeza. Né? E a gente vê lá no Mensageiros quantas histórias de fracassos mediúnicos que o André Luiz narra. Então, a gente olha ao redor e vê o nível de síndrome do pânico, o nível de suicida, o nível de depressão entre crianças, entre adolescentes. Isso é grande. Então, isso não é um fracasso, infelizmente? Sim, sim. Né? Porque antigamente você não ouvia dizer que a criança, o jovem, tinha depressão e nem se suicidava. Exatamente. Para a gente, isso é um sinal claro de que, em determinados locais, o projeto não está funcionando. Sim. Né? O Divaldo até conta na palestra dele sobre os índigos que os pais dessas crianças, em sua grande maioria, são chamados à espiritualidade. Quer dizer, isso acontece em quase todos os casos, claro. Mas os pais eles são chamados para fazerem um curso de como lidar com aquelas crianças. Acontece que quando renasce, como a gente tem o talento absurdo de esquecer os compromissos espirituais, Nossa Senhora. Os pais também acabam esquecendo o compromisso espiritual com aquelas crianças. E aí, o outro processo que a gente percebe, que hoje é quase um senso comum e é perigosíssimo, é a vaidade dos pais em relação aos talentos de seus filhos. Né? É o orgulho, a vaidade descabidos que destroem claramente uma criança com talento. Uhum. E isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Eu costumo brincar, é bobo, é simplório, mas eu costumo dizer assim, a pessoa chama a criança assim, vem minha princesa, aí você é a rainha? Então tua filha não é princesa. É verdade. Porque senão você vai incutir inconscientemente, pode parecer psicologismo bobo, né? Mas você está incutindo na cabeça dela psicologicamente. Eu não posso chamar meu filho de príncipe porque eu não sou rei. Muito pelo contrário. Então, eu não quero que ele ache subconscientemente de que ele vai ter uma vida de príncipe. Porque ele não vai ter. O mundo dói, né? Viver dói ainda. Viver ainda é uma situação de conflito. Olha só, tu é ninguém, se esforce, trabalhe, cresça para ser alguém. Eventualmente, você tem seus talentos, você tem as suas potencialidades. Vamos ajudar, nós nos amamos, né? Sim. Mas eu não vou colocar você num pedestal, sabe? É a famosa história da criança que manda na casa, né? A criança manda na casa. Não pode uma criança de 7 anos mandar na casa, os desejos dela serem mais importantes. Também não pode a criança ser subjugada e tratada com violência, não pode. De jeito nenhum. O que a gente fica pensando como proposta de reflexão e de relevância para um filme, a gente fez só um filme, mas tenta trazer relevância para isso, é que se a gente não pensar fora da casinha, se a gente não tentar pensar com novos olhares e novos modelos de vida, e aí nesse sentido o Espiritismo é fantástico, que ele oferece grandes modelos de transformação familiar para isso, baseados em entendimento mútuo, baseados em trabalho social, em fazer que as crianças façam caridade, a criança ajude o próximo e não sejam acumuladores de brinquedos, ou que não fiquem acumuladores de sonhos impossíveis. Sim, com né? certeza. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar fracassando de novo. Total. Né? As outras gerações vão nos suceder, vão vencer e nós vamos ficar para trás. O exercício, talvez, do nosso entendimento de como colocar este filme para as pessoas. O filme é um meio de comunicação de massa e que, por si só, não tem que pretender mudar ninguém. Né? Não pode fazer isso. O filme é um meio de comunicação de massa que quer contar uma história. Mas como as histórias falam de nós mesmos, de criar identificação, a gente sabe da força desse meio de comunicação. Então, quando a gente coloca esse filme, é para dizer por que a gente não repensa e não reolha nossos filhos individualmente. Né? Eu acho impressionante também o pai que diz assim, o pai tem 5 filhos. Eu amo todos igualmente. Não pode amar igualmente. Não tem o igual. Porque eles não são iguais. São completamente diferentes. Cada um tem um tipo de relacionamento com aquele espírito. Então você vai vendo que quando a gente traz isso para uma tela de cinema e eu me disponho a trazer isso em papos e conversas, é para justamente falar, olha, não são gênios, não são mini Einsteins que estão espalhados,
São crianças com potenciais incríveis, mas que precisam ser cuidados. Sim. E neste ponto, 2017, existe muito fracasso em andamento. A gente percebe isso claramente. É verdade. Fracasso mediúnico, porque a gente sabe que essas crianças, como extremamente sensíveis, trazem muito anteparo mediúnico, completamente desconhecidos dos pais. Total. Né, que não frequentam, que não conhecem o meio espírita. E esse processo mediúnico ele é entubado na criança, implode na criança e pronto, você perdeu uma chance incrível de trabalho. Total. A gente parece até querer demais, né? Mas o propósito é entender a relevância do que a gente está tentando falar como um espelhozinho do que é a sociedade. É isso mesmo. Nesse livro, Reconstruindo Emoções... Parabéns, viu? Obrigada. Que a autora espiritual é Nise da Silveira, ela vem falando de um trabalho psicológico e psiquiátrico em cima da criança, do medo que os pais têm de educar, do domínio que a criança exerce sobre os pais. Você vê Eles se acham reis dentro de casa. Quando o assunto é relevante, ele vem por vários meios, né? Sim. A gente se propôs a fazer um filme, o Divaldo trouxe o livro Transições Planetárias, você está trazendo um livro que já entra mais no aspecto psicológico e de processos de vida. Então, não é privilégio da gente que está falando sobre isso só no cinema. É a gente entender que isso está no mundo e precisa ser falado. Precisa ser mudado, tem que ser mexido, tem que ser reestruturado. E acredito muito no Centro Espírita como local de potência, local de potência de transformação, de família. Né? Cada vez mais o Centro Espírita recebe mais gente de várias origens diferentes e trata-os individualmente. Né? É incrível, e uma das milhões de coisas incríveis a respeito do Espiritismo é que a gente diz, as regras são gerais, mas aplicadas individualmente, a cada um segundo o seu mérito, o bem que você vai fazer vai ser o teu advogado pela eternidade, o processo de transformação, de reforma é íntimo. Sim. Então a gente olha individualmente adultos, idosos, crianças, e isso que é um paradigma que tem que ser colocado para a sociedade. O desenvolvimento é individual. Não dá para pasteurizar 25 crianças numa sala, escrever 40 equações de matemática e achar que as 25 vão entender aquela equação da forma como você gostaria que entendessem. É verdade. Então, isso não é transmissão de conhecimento, né? Isso é imposição de alguma coisa e incapacitação da criança de aprender a aprender. Com certeza. Eu encontrei uma menina, das pesquisas que a gente fez com várias crianças superdotadas, altas habilidades, autismo, Asperger, DDA, TDAH, todos eles a gente foi conversando. Encontrei uma menina que tinha sido qualificada como TDAH e essa qualificação tinha acabado com toda a vida pré-adolescente dela e ela estava acabando de se formar porque teve alguém que lhe deu a mão, tratou ela individualmente e ela conseguiu se formar. E aí eu perguntei assim, qual o seu sonho? Ela falou assim, eu quero ser professora. Eu falei, professora de quê? Professora de professores. Uau! Mandou direto. Ela quer para ensinar os professores a serem melhores professores. Mandou. E puxa, não é uma crítica aos professores, mas é uma crítica ao modelo. Ela está questionando o modelo educacional. E isso ficou muito forte. E a gente percebeu em várias dessas crianças esse novo olhar para o mundo, essa supersensibilidade. Ou seja, vamos mudar todo esse sistema, porque esse sistema não está bom ainda. Pelo menos questioná-lo, né? Se a gente não tem a possibilidade e a capacidade de mudar, pelo menos levantar o tema, né? E vamos falar sobre isso, né? Por que não, né? Já tem data para a estreia do filme? 12 de outubro, nos cinemas brasileiros. Dia da Criança. Dia da Criança, dia da Nossa Senhora da Aparecida também, né? Sim. Mas já a partir do dia 12 de setembro agora, a rede de cinemas UCI vai disponibilizar sessões fechadas para grupos, preços mais baratos. E eu falei, se eu pudesse eu ia em todas, para a gente poder debater o tema depois, mas não vou poder. Mas assim, já está disponível, é só entrar em contato com a rede UCI de sua cidade e dizer, quero um horário, fechar uma sessão, é aquele horário de manhã, né? E por isso que é bom para grupo, porque você acaba saindo dali promovendo encontros e debates. E se não tiver rede UCI na cidade, liga para o exibidor local, liga para as outras redes, fala assim, o UCI na outra cidade está passando.
coloca É essa isso pressão, aí. né? Enfim. Legal, legal. Olha aí, pessoal. A gente pode aí se juntar os amigos, o pessoal do centro que você frequenta, da obra social que você trabalha, o pessoal do seu trabalho, né? Da empresa que você trabalha, juntar aí e fazer aí uma dinâmica bem gostosa, porque o preço vai estar abaixo também. Então, é uma forma de vocês se estimularem e lotar aí uma sala de cinema, fechar aí uma sala de cinema com todo mundo e fazer aí um trabalho gostoso e todo mundo curtir e depois ainda sair para um almoço. Eu Ó. sugiro levarem pais e filhos. É um filme, a gente pediu censura livre, não tem porquê o filme não ser livre, mas é bacana ter os pais e os filhos vendo a mesma história. É É um verdade. filme de criança, é um filme de adulto com criança, mas também pode ser um filme de criança para adulto. Né? Uma das primeiras peças publicitárias que a gente fez é um filme para criança que você foi, é um filme para criança que você é, e é um filme para nossas crianças. E por isso que a gente quer que isso se espalhe de alguma maneira. Enfim, o cinema é maravilhoso por isso. Quem né? são os atores? Murilo Rosa, Fernanda Machado, Letícia Braga, Heriberto Leão, Paulo Figueiredo, Nica Bonfim, enfim, eu vou acabar Priscila Assum, Débora Calume, eu vou acabar falando, esquecendo o nome de alguém. É porque tem bastante gente. Xuxa Lopes. É um filme, essa menina, ela resolve juntar os pais são separados. Sim. E ela diz que ela não vai mais à escola, porque ela já sabe toda a matéria, a escola não tem graça alguma, a professora dá um trabalho de pintura numa folha, ela pinta a sala inteira, porque a única graça que tem vai ser pintar a sala inteira. Então ela resolve morar com o pai dela, que é o Murilo Rosa, um jornalista, desses jornalistas investigativos, muito ocupado, e ela diz, eu tenho que morar com o papai porque ele está precisando de mim. E ela começa a provocar transformações na vida desse homem, e essas transformações são tão profundas que quando chega o pai dele, que é o personagem do Paulo Figueiredo, a gente vê que ali também tinha uma relação pai e filho muito complexa, e que essa menina, pela forma de agir, essa menina está produzindo transformações. E não é isso que os índigos vêm fazer, né? Eles vêm para nossas vidas propor reflexões e transformações. Né? Não dá para criar um índigo da mesma forma como você criava crianças nos anos 70. Senão você não cria. De né? jeito Ele nenhum. te atropela, ele ganha. Né? Exatamente. Na certa. E a gente sabe muito bem o seguinte, que quando acontece de você ter 2, 3 filhos, não adianta você falar a educação é a mesma, porque não é. Você pode dar o mesmo carinho, cada um direcionado ao seu qual, mas cada um você vai dar a educação da forma que ele entenda. Um precisa mais atenção, o outro não precisa tanto de atenção. O outro você precisa falar mais manso, o outro você precisa falar com mais firmeza. É assim. E se na família é assim, imagina na escola. Né? O modelo educacional não pode prever que todos sejam iguais. Existe um professor inglês chamado Ken Robinson. Ele tem uma das palestras mais vistas do TED, do Technology Entertainment Development, que é a escola atual mata a criatividade. E é um questionamento muito claro. Né? Se a gente for pensar que nos próximos 30 anos a gente vai formar mais pessoas do que em toda a história da humanidade, a gente tem que pensar muito claramente sobre o que é o modelo de ensino nos dias de hoje, né? Com certeza. E você vai formar com que finalidade? Para fazer o quê aí? Porque agora o modelo também de trabalho muda. Além disso, né, o mundo capitalista e a revolução tecnológica está permitindo e está proporcionando uma grande transformação no formato de trabalhar, né, de produzir conteúdo, de produzir para a sociedade. O que vai acontecer? Eu fico me perguntando, você já parou para pensar que o presidente do Brasil em 2050 já nasceu? Outro dia eu me fiz essa pergunta, falei assim, o presidente do Brasil em 2050, ou seja, daqui a 33 anos, já nasceu, já deve ser um adolescente. E ele presencia toda a crise moral que o nosso... Gente, que vergonha, já pensou? Ou, se essa criança estiver bem educada, ela sabe o que não deve fazer. Né? Se a criança tiver, tem que ser muito bem educada. Se ela estiver embasada, se esse jovem ou essa criança estiverem bem embasados, os próximos governantes, eu quero dizer, não só o Brasil, né? Claro. Os próximos deputados, os próximos senadores. Eu espero.
quero. Eles estão vendo claramente que tragédia moral, principalmente, a gente vive uma tragédia moral Sim. na administração pública, né? Que isso não reverbere neles com raiva, mas reverbere neles dizendo, eu sei que isso está errado para a sociedade. Isso eu não quero para mim. Exatamente. E talvez seja importante. Né? Por que não? Eu não sou professor, não sou médico, mas eu sou cineasta. E eu acho que eu estou tentando usar o que me convém, o que está ao meu alcance, para ajudar a mudar tentar e trazer educação e moral para falar país, com uma história sobre isso, né? É isso aí. Poxa vida, a gente está chegando aí ao final de mais um bate-papo delicioso. E, novamente, o Wagner Assis com a gente com um novo filme aí, uma surpresa deliciosa. Wagner, nós estamos chegando ao final do programa e eu convido você a deixar a sua mensagem final, o seu convite aí para o nosso público, para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Bom, não tem outra saída, né? Vá ao cinema no dia 12 de outubro, né? Com certeza. E antes também. E se conseguir antes, vá ao cinema antes. Onde eu puder estar, eu vou estar. Onde eu puder conversar com as pessoas e expor, a minha agenda está disponível para isso. E a gente quer muito que a relevância desse filme possa chegar a essas crianças que precisam muito de carinho, precisam muito de amparo e podem fazer um mundo melhor. Eu acredito num mundo melhor. E acho que a gente, assim, tenta contagiar as outras pessoas a acreditarem também, né? O primeiro fim de semana é mega importante, todo mundo sabe. Não deixa para ir no outro fim de semana. Mas é mais um projeto do qual a gente está muito feliz, se orgulha muito e agradece novamente a vocês por abraçarem essa causa, abraçarem os projetos. Volto aqui quantas vezes quiser, volto aqui para falar do Kardec, volto para falar do Nosso Lar 2, volto para falar do Emmanuel e por aí afora. Obrigado. Projeto do e boa Emmanuel. sorte, parabéns pelo seu trabalho literário, que sejam muitos os livros, viu? Obrigada pelo carinho, Wagner. Olha só, ele vai estar no Seja Barra palestrando no dia 16 de outubro. Setembro. Ainda bem que vai ser editado. No dia 16 de setembro, tá? Às 17h30. Então, venha para o Seja Barra e assista a palestra. Se você não puder, assista ao vivo pela TV FEB, canal 14. Ok? Tem um livro que a gente está lançando sobre os bastidores do filme, chama A Menina Índigo, Reflexão sobre uma Nova Geração. A gente vai anunciar a data de lançamento do livro muito em breve. Gerou tanto conteúdo que me convidaram a escrever. E eu fui escrevendo, não conseguia parar de escrever porque tinha tanta coisa para botar para fora, virou um livro. Enfim. E olha só, com certeza ele vai estar lançando esse livro na nossa casa e fazendo lá uma tarde, noite de autógrafos, ok? Então, é isso aí. Deixamos o nosso beijinho cor-de-rosa para você mais uma vez e deixando aqui o beijinho do Wagner Assis também. É isso aí. Ai, esqueci disso. Muita coisa para mim. É isso aí, pessoal. Nos acompanhe, nos assista. TV FEB, canal 14, ao vivo. YouTube. Como que é? TV Seja, ao vivo. Facebook, também ao vivo. E... o que é mesmo? No YouTube, ao vivo, ok? Vamos lá, nos acompanhe que estaremos sempre juntos, sempre ao vivo. É isso aí.